vocês que caminharam comigo de janeiro para cá, me viram na maior parte dos nossos domingos aqui, mais ensinando do que qualquer outra coisa. Foram séries e mais séries, falando sobre assuntos que poderiam construir, ou que podem construir, transformação na vida de cada um que ouve. Eu acredito que cada série que foi construída durante esse ano vai trazer respostas para pessoas em determinados momentos da sua vida. A Bíblia diz que a semente cai, e quando ela cai, ela pode cair numa terra, na meio do caminho, no lugar pedregoso, no espinho ou em terra boa. E eu acredito que você é uma terra boa e você vai frutificar 30, 60 e a 100 por um, por cada palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Mas em alguns momentos desse ano, eu confesso para você que eu falei com Jesus: Jesus, eu não estou aguentando mais ensinar. Eu não quero ensinar. Eu não quero gastar tempo falando de coisas assuntos que poderiam ser tratados em outros lugares, em outros momentos. E quando eu desabafava com o Senhor Jesus, Ele me mostrou um campo. E eu me via nesse campo com uma bolsa cheia de sementes, e eu semeava isso. E naquele momento o Senhor me deu paz, dizendo que a minha missão para esse ano de janeiro para cá, foi semear. E eu acredito que talvez eu ainda não terminei todo aquilo que o Senhor falou, mas eu creio que nós já estamos no final de um ciclo da parte de Deus. Dezembro é um tempo propício para que a gente fale a respeito da razão do dezembro. E eu acredito que nesse mês, eu acho que eu tenho uma autorização de Jesus aqui para poder ser menos pedagógico e mais profeta na vida de vocês. E é sobre isso. Eu não quero falar só sobre a essência de Jesus, mas quero falar também da obra de Jesus nas nossas vidas. Eu quero pegar pontos da vida e da obra de Jesus, do nascimento à crucificação, e quero tratar com vocês para que a gente possa construir uma percepção ampliada da pessoa de Jesus. Então nós viveremos esses próximos domingos uma série chamada Os Milagres de Jesus. Porque Jesus, não pasme você, Jesus nunca fez nenhum milagre. Jesus era o milagre aonde quer que ele chegasse. Milagre não é o que você recebe, milagre é aquilo que você se torna. Você nasceu para ser um milagre, não para receber milagre. E quando a gente entende que nós somos o milagre, aquilo que o Dani pregou, a bênção não está sobre as coisas, a bênção está sobre pessoas. A bênção não é sobre os seus negócios, a bênção é sobre você. Assim como o milagre não é sobre o que ele te dá, mas milagre é sobre o que você se torna nele. Porque se você estivesse pronto para viver tudo aquilo que ele te prometeu, você já estava vivendo, porque Deus tem boa vontade em te abençoar com toda sorte de bênção que ele sonhou antes da fundação do mundo. Então nosso desafio não é descobrir o que mais Deus tem para a gente, mas o desafio é como que eu vou ter acesso àquilo que ele me prometeu. E às vezes a gente olha para esses milagres, Deus faz isso na minha vida, e eu sei que ele vai fazer, e eu creio que ele pode fazer na sua vida também. Mas o grande desafio é o que eu preciso entender para que aquilo que ele prometeu ganhe vida dentro de mim, para aquilo que ele prometeu se cumpra dentro de mim. O que eu preciso entender para que a verdade se torne realidade na minha vida. E é sobre isso que nós queremos dizer esses próximos dias. E talvez eu vou pegar pontos como hoje para falar a respeito de milagres que aconteceram, que não recebem o enfoque da igreja. Talvez você vai descobrir um milagre novo que Jesus fez e que você não se lembrava, ou pelo menos não sabia. E vai ser bom falar sobre isso aqui hoje. E eu creio que Jesus vai alcançar você aqui essa noite em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso para o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Fala comigo, Cafarnaum. Vamos para vocês poderem ficar a vivo aqui hoje. Não dá mole hoje não, irmão. Hoje Jesus está se movendo. Então não dá mole não. Fala comigo, Cafarnaum. Beleza. Agora nós vamos para o 11.
Você vai agora direto para o versículo 11. Aqui, Lucas 1, Jesus está entrando em Cafarnaum, mas agora no 11 ele está saindo para uma outra cidade. E aí eu queria que você abrisse no verso 11, para que a gente possa ler a história da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, verso 11 diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E então Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Uns diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Fecha seus olhos, meu amigo Jesus. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas aquilo que nós podemos acessar quando estamos em Ti, Jesus. E a nossa oração aqui hoje é para que diminua eu, mas que o Senhor cresça em cada um de nós, Jesus. Que morra cada um de nós para que o Senhor viva. Como a Tua palavra diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a oração que nós estendemos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor apareça nos nossos corações, resplandeça, volte a viver e aparecer nas nossas vidas. Porque o Senhor é a razão da gente estar vivo hoje. Nós colocamos aqui as nossas vidas na Tua presença e pedimos que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. A versão, a mensagem desse mesmo texto, uma das traduções, diz no versículo 16 uma das coisas que eu não pude deixar de registrar. Versículo 16 diz: Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio a seu favor. Mas na versão, a mensagem, ele tem uma outra narrativa. Ele diz assim: todos perceberam, quando Jesus ressuscita o menino, todos perceberam que ali havia um grande mistério, um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas eles não podiam conter a explosão de alegria. Eles não paravam de falar: Deus está de volta. Você pode dizer isso? Deus está de volta. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus está de volta. Deus está de volta. Você pode dizer isso para você mesmo? Deus está de volta. Você pode levantar a sua mão e declarar isso sobre a sua vida: Deus está de volta. Deus está de volta. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. Eu quero começar a noite de hoje, não me interprete mal se eu começar a embarganhar a voz, porque falar de Jesus é falar de tudo que eu tenho, de tudo. Há muito tempo eu entreguei a minha vida para Jesus, e há muito tempo eu entendi que Ele era tudo que eu tinha. Então falar dele não é fácil. Versículo 1 diz que Jesus entrava em Cafarnaum. E se a gente lê Lucas capítulo 7, de 1 ao 10, a gente vai ver uma passagem de um centurião dizendo para Jesus: Jesus, libera só uma palavra. O senhor não pode ir lá na minha casa, eu acho que o senhor nem precisa ir na minha casa. Eu sou alguém importante no exército e eu sei que se o senhor falar, o meu servo lá da minha casa, ele vai ser curado. Então não precisa me acompanhar, só diga.
que o meu servo vai ser curado e ele vai ser curado. Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como eu vi desse homem. E a Bíblia vai mostrar que Jesus passa o dia ali em Cafarnaum. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 11, que agora Jesus está em Naim. E talvez na sua leitura você fale: uau, Jesus só caminhou alguns momentos ali, atravessou para a cidade de Naim, mas eu quero te construir um mapa do que é a cidade. Cafarnaum a Naim está a 50 quilômetros de distância. 50 quilômetros de caminhada. Isso dava 3 dias de caminhada, de 2 a 3 dias de caminhada. E a Bíblia vai dizer que Jesus caminhou por uma noite inteira. E não só Jesus, mas uma caravana caminhava com Jesus. Jesus rompeu a madrugada caminhando. E não é uma caminhada simples, porque Cafarnaum está a 180 metros abaixo do nível do mar. E Naim a 200 metros acima do nível do mar. Então não era só uma caminhada, mas era uma subida. Para dificultar um pouco mais, Jesus não só caminhou 50 quilômetros com uma noite, mas ele caminhou subindo uma noite, para poder chegar no momento certo de um cortejo fúnebre. Não pense você que Jesus fez isso por acaso. Não pense você que Jesus quis fazer um Cooper noturno. Não, ele sabia o que estava fazendo. Ele entrou com uma decisão de sair de Cafarnaum depois de profetizar a cura na vida de um servo, de um centurião. E ele disse: agora eu preciso ir para Naim. E talvez você saiba tanto quanto eu que ele podia ter dito: anjo, me leve até Naim. E os anjos teriam descido, pegado Jesus e levado Jesus. Como que eu sei disso? Porque o diabo disse para Jesus: pula do pináculo, que a Bíblia diz, que a palavra diz que o Pai vai dar ordem aos seus anjos, para que não deixe tropeçar. Então Jesus podia ter pedido auxílio dos anjos a todo momento, mas Jesus não fez isso. Jesus caminhou por 50 quilômetros à noite, subindo colinas, para chegar especificamente às 9 da manhã, num cortejo fúnebre. Jesus rompe com as trevas da madrugada. Jesus rompe com a noite para chegar na hora certa e no momento certo. Sabe o que a gente aprende com essa movimentação de Jesus? Que não importa a distância que você esteja de Jesus, não importa se a sua vida é noite hoje, não importa onde quer que você esteja, ou que as suas decisões tenham te levado para lugares distantes de Jesus. Porque tem muitas pessoas que dizem: para mim, infelizmente, a vida me levou para um outro lugar, e hoje, para poder servir esse Jesus, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E Jesus está dizendo: não importa se a sua vida é noite, eu rompo com as trevas da noite, para te alcançar na hora certa e no momento certo sobre a sua vida. Sabe, as nossas decisões podem ter nos levado a lugares distantes, mas eu quero trazer boas notícias para você. Lá vem Ele. Deus está de volta. Lá vem Ele, rompendo as trevas para alcançar a sua vida aqui hoje. Pergunta para quem está do seu lado: você já pode vê-lo? Jesus está de volta. E Ele vem rompendo as trevas da sua ignorância. Ele vem rompendo as trevas do seu medo. Ele vem rompendo as objeções que você coloca. Ei, ladeira acima, distâncias não importam para Ele. Lá vem Ele. Lá vem Jesus rompendo as trevas para te alcançar na hora certa. E se a gente parasse só por aqui, isso poderia dar esperança para a gente, que a nossa vida não está jogada ao vento. A sua vida não está jogada ao acaso, não está jogada ao seu próprio esforço. A sua vida não é o produto do acaso, a sua vida está debaixo do controle de Deus. E a Bíblia vai mostrar que Deus está na posse das nossas vidas. Deus está na posse das nossas vidas. Jesus não perdeu o controle das nossas vidas.
Mas lá vem Jesus com a sua caravana, e ele chega exatamente no momento do cortejo fúnebre. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia aquela mulher. Imagino eu, uma mulher que era viúva e tinha perdido o seu único filho. A comoção que a cidade inteira ficou dela, porque agora ela estava à sua própria sorte. Fatalmente aquela mulher ia ser excluída da sociedade, ia passar fome, ia padecer de fome. Uma comitiva seguia aquela mulher, se compadecendo, se condoendo com a situação dela, mas pelo outro lado vem uma outra comitiva. Enquanto uma comitiva trazia notícias de morte, vinha uma outra comitiva trazendo palavras de vida. Enquanto uma comitiva chorava, vinha uma outra comitiva rompendo na madrugada. Enquanto havia uma comitiva de tristeza, lá vinha Jesus com a sua comitiva de alegria. Jesus, tua palavra diz que na sua presença até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Quando aquelas duas comitivas se encontram, um embate entre a vida e a morte acontece. De um lado as pessoas chorando. Se você não sabe, existiam pessoas contratadas para chorar e para gritar. A Bíblia vai mostrar que quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, quando Jesus entra na casa, tinham flautistas profissionais pagos para entoar uma melodia de choro e de tristeza. Talvez naquele momento, naquela comitiva da tristeza, existiam pessoas chorando, pessoas tocando lamúrias, melodias agoniantes para produzir ainda mais lamento e choro pela situação daquela mulher. De um lado da vida nós podemos estar chorando. E interessante que obrigatoriamente um sacerdote acompanhava o cortejo fúnebre. Até porque era ele que oficiava o óbito, era ele que declarava está morto, mas ele não podia tocar no morto. O sacerdote ficava a 10 metros de distância do caixão, porque ele era puro demais para tocar em alguém que já estava morto. Imagina você no cortejo fúnebre e o pastor lá de longe dizendo: eu não vou nem chegar perto, porque não tem nada que eu possa fazer. E talvez este seja o nosso cenário de algumas áreas da nossa vida. Porque o sacerdote representa a religião, e ainda que a gente tenha uma falsa esperança de que a nossa vida trágica possa mudar, aquilo que poderia mudar a nossa vida, nós nos ancoramos na religião, mas ela se mantém distante de nós, porque a religião não pode fazer nada por nós. A religião não tem poder de mudar nada, de te convencer, de produzir frutos na sua vida. A religião fica de longe, só olhando. E talvez muitos de nós estamos numa vida de um cortejo fúnebre, vivendo a rotina religiosa, mas a nossa vida está indo para a lápide, para o óbito, para a cova, e nada acontece. Mas do outro lado vem uma outra comitiva. Lá vem Jesus e seus amigos. Eu acho que essa é a palavra. Deus está de volta, irmão. Deus está de volta. Lá vem Jesus caminhando uma madrugada inteira. E talvez as pessoas e a multidão que cercava ele não sabia, mas ele sabia. E quando ele chega de frente para aquela comitiva da tristeza, Jesus precisa fazer alguma coisa.
E Jesus pode fazer alguma coisa. Ele pode tocar em uma pessoa no ambiente, ou Ele pode transformar o ambiente inteiro, se Ele quiser. A minha palavra para a sua vida hoje: Ele não vai só tocar em você, Ele vai mudar os seus ambientes por inteiro. Tudo aquilo que é morte vai voltar a viver sobre a sua vida. Tudo aquilo que estava perdido vai voltar a viver sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu queria que você levantasse a sua mão. Sabe, hoje você vai ter que se expressar para Ele, porque não é para mim. Eu queria que você levantasse a sua mão e começasse a dizer: Deus, eu creio que a comitiva da vida está chegando sobre a minha vida nessa noite, sobre áreas da minha vida que foram perdidas, sobre lugares da minha vida que foram levados a óbito, sobre palavras, sobre sonhos que foram jogados na cova. Eu quero dizer que lá vem hoje sobre a minha vida a comitiva de Jesus. A comitiva está chegando, lá vem Ele de novo. Lá vem Ele de novo, lá vem Ele de novo, trazendo vida eterna sobre nós. Lá vem Ele de novo. E Ele olha para aquela viúva, e a Bíblia diz que aquela viúva chorava, e Ele começou a chorar por ela. E Ele começa a chorar com a viúva. E interessante que Ele não se compadece do morto, Ele se compadece da mãe do morto. Ele não se compadece da morte, mas Ele se compadece da mãe que chorava a perda do seu filho. Porque ela sabia que a partir daquele momento, a partir da última pá de cal jogada ali, ela estava na sua ruína financeira, social. Todos os sonhos que ela carregava, muitos deles já tinham ido embora quando seu marido morreu, mas agora todos eles foram embora quando seu filho morre. Jesus não se compadece só do filho, mas se compadece de sonhos. Você é pai, você que é mãe. A natureza diz que nós vamos primeiro com os nossos filhos. E eu quero orar e expor, quero profetizar sobre a sua vida. Você vai primeiro com seus filhos em nome de Jesus. Você vai primeiro. Sua geração vai ser uma geração que vai alavancar filhos para uma geração ainda muito maior que você ainda não experimentou. Eu quero profetizar que seus filhos vão a lugares mais longes do que você, vão experimentar de mais de Deus, de mais prosperidade, de mais avanço do que você e do que eu, em nome de Jesus. Nossos filhos serão melhores, mas essa não é a natureza que estava acontecendo ali. Algo anormal estava acontecendo ali, e Jesus começa a olhar e dizer: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? A mãe desse menino me apresentou esse menino no 8º dia. A Bíblia diz que no 8º dia todo homem judeu era apresentado no templo. Era feita uma aliança de circuncisão, e o sacerdote levantava e dizia: Deus, faça desse menino uma bênção para a família dele. Faça desse menino uma bênção para os pais dele. Faça esse menino uma bênção para a nação de Israel. Esse menino já era consagrado desde o início, desde o 8º dia. E se você é pai, você sabe que quando seu filho chorou pela primeira vez, algo do céu tocou a sua vida e começou a encher você de sonhos a respeito daquela criança. E agora aquela criança, daquela mulher, o filho único daquela mulher, onde ela desgastou a vida inteira ensinando ele, morreu. Sonhos estavam sendo enterrados ali, palavras estavam sendo enterradas, momentos, lembranças estavam sendo enterradas ali. Talvez a última coisa que ela se preocupasse era com a sua própria vida. Ela se preocupava com os sonhos dela que tinham morrido, e Jesus olha para ela e diz: não chores. Seria cômico falar para uma mulher enlutada de um marido e de um filho, dizendo para ela: não chores. Não chores. Mas eu quero dizer para você que o que Jesus estava dizendo para ela é: eu cheguei. E se eu estou aqui, você vai ser restituído sobre a sua vida. Aquilo que prendia você e que te roubou, agora eu estou aqui e eu vou restituir aquilo que o diabo roubou de você. Aquilo que a morte roubou, eu trago de volta. Aquilo que o diabo disse para você que seria a sua vida, que seria seu destino, que seria os seus sonhos, aquilo que o diabo disse que seria o fim, eu cheguei e eu restituo a sua vida a partir de agora. Não precisa chorar mais. E a Bíblia diz em Salmos: o choro dura uma noite.
O choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez eu e você já choramos demais. Pergunta para quem está do seu lado: você já chorou por uma causa? Não há nada melhor do que o choro em alguns momentos. O choro externa as nossas dores e a nossa fraqueza. O choro denuncia que nós somos dependentes dele. Mas a Bíblia diz que Deus manda anjos para colher as nossas lágrimas. Então quero dizer para você que nenhuma lágrima que você derramou foi perdida. Nenhuma. Porque enquanto você clamava, Deus começava a se mover. E Ele vai chegar, Deus está de volta. E Ele vai chegando. E Ele está 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 chegando. E aquilo que é tristeza vai voltar a ser alegria sobre a sua vida. Porque Ele está na casa. Pensa você num velório, talvez você já foi em velórios trágicos. Eu já fui em velórios que eu não queria ter estado lá. Eu já fui em lugares que eu não gostaria de ter estado lá naquele lugar, naquele dia. De tamanha tristeza, de pessoas passando mal, de uma morte de um ente querido. Talvez você já viveu, já presenciou ou já viveu isso. E ao ponto que estava todo mundo ali se lamentando, você tinha que se preocupar com se a cova estava aberta, se a lápide estava esculpida, se tudo estava organizado para viver o momento mais terrível da sua vida. Talvez a história dessa viúva começou um dia antes, ou alguns dias antes, quando ele morreu. Ela teve que comprar um caixão, ela comprou um caixão. Esquife é caixão. E ela era pobre, porque era enterrada em caixão pessoas pobres. Pessoas abastadas eram colocadas em sepulcros, como Jesus foi colocado. Jesus não era rico, mas José de Arimateia comprou um sepulcro para que ele pudesse ser colocado lá dentro. A Bíblia diz que Lázaro foi colocado dentro de um sepulcro, rolaram a pedra para Lázaro. Lázaro tinha mais recurso financeiro do que essa mulher. Essa mulher era uma mulher sofrida, viúva de um único filho, jovem, mas ainda assim ela teve que comprar um caixão. Ela teve que mandar alguém abrir uma cova para enterrar o filho dela. Talvez ela se preparou e em todos os momentos ela poderia estar se perguntando: o que mais? O que eu preciso fazer, Deus? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? O que ela não contava e que muitas vezes nós não contamos é que Jesus pode chegar no cortejo fúnebre da sua vida. Jesus pode chegar na sua pior hora. Na verdade, Jesus sempre vai chegar nos momentos que nós mais precisamos dele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, pode todo mundo ir embora, mas Jesus vai estar lá. Ele vai chegar na hora certa. O problema é que muitos de nós colocamos pontos finais em ambientes que Jesus ainda não chegou. Nós já colocamos sentenças em causas que Jesus ainda não disse nem sim e nem não. Jesus estava rompendo as trevas, caminhando, e aquela mulher dizendo: a cova está aberta. Já chamaram o sacerdote, já prepararam tudo. Ela não contava que Jesus estava chegando. Você pode dizer isso: Deus está de volta. Fala para quem está do seu lado, se você puder, dá uma olhada para quem está atrás de você. Seja um profeta, diga para a pessoa que está atrás de você: Deus está de volta. Deus está de volta. Deus está de volta. Você pode sorrir para o seu irmão e dizer: Deus está de volta. Deus está de volta. Deus está de volta. Deus está de volta. E às vezes você pode achar que o seu casamento já chegou no fim, seus sonhos já chegaram no fim,
seus projetos, suas metas, seus relacionamentos, seus ministérios. Alguns aqui dizem: eu não tenho como mais, já passei por tanta coisa. E você está colocando o ponto final aonde Jesus ainda não disse nada sobre você. Você está botando pontos finais em lugares que Jesus ainda não chegou. Mas eu quero te trazer boas notícias: Jesus está de volta, e Ele está chegando. E a lugar da sua comitiva de tristeza, de lamúria, de choradeira, meu irmão, quando Ele chegar essa noite, Ele já está aqui. E Ele já está aqui. E talvez você está dizendo, já chegou cheio de sentenças para Ele, dizendo: Deus, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, as pessoas podem ter se despedido, a cova já pode estar aberta, a lápide pode estar esculpida, tudo pode ter chegado ao fim, menos Jesus, porque Jesus ainda não chegou na sua história. Mas Ele chega essa noite para mudar a realidade da sua vida. Jesus está de volta e Ele vai mudar a realidade de lugares que estavam mortos dentro de você. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Jesus está de volta. Jesus está de volta. E Ele toca no morto. E diga para o morto, diz para o morto: morto, eu te ordeno, levante. Parece ser fácil para você imaginar Jesus dizendo: levanta. E o cara levanta, como se ele já estivesse vivo e ele só tivesse recebido uma chamada do telefone e atendido. Mas eu não sei se você sabe que quando nós morremos, e nós vamos morrer um dia, se Ele não voltar antes, a nossa pele resseca, fica tudo ressecado, a mucosa da boca some, a nossa boca endurece, trava, a nossa córnea, os nossos olhos perdem o brilho e começam a secar, os rins viram pedras, o sangue para de circular, coagula, fazendo aparecer manchas. É por isso que morto tem um tom azulado. O sangue começa a coagular e começa a dar mancha. O corpo começa a ficar azul. Os nervos endurecem, os músculos se transformam como pedras. Perdi o nome. Mas existe um nome científico para dar: o corpo enrijecido. Não tem nada que faça um corpo de um defunto movimentar, irmão. Fica tudo duro. E é possível que as pernas daquele menino tenham sido quebradas para ele caber dentro do caixão. Aí vem um homem e fala as seguintes palavras para ele: eu te mando. Estava o menino azul, com as córneas quase pulando para fora, com a língua enrolada para dentro, sem mucosa na boca, azul, com seu sangue todo coagulado, com o seu coração sem bater, com os seus rins petrificados, com as suas pernas quebradas. Vem um homem e diz: eu te mando, levanta. Imagina o que teve que acontecer. A vida teve que dar um jeito de entrar na vida daquele menino e mudar tudo que estava acontecendo com ele, reverter tudo de novo. Talvez você não saiba, mas se você ficar um minuto, se você der uma parada cardíaca e ficar, se não me engano, um minuto sem respiração, se você voltar, se der a sorte de voltar, você pode voltar em estado vegetativo. A Bíblia diz que aquele menino levantou e começou a conversar com a sua mãe. O interessante é que a vida teve que dar um jeito de entrar, porque alguém disse: levanta e anda. Alguém toca. Alguém só toca nele e a vida entra nele. Jesus poderia ter dito uma palavra, como ele fez com Lázaro: Lázaro, vem para fora. E aquele menino podia ter ressuscitado ali. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou nele primeiro.
E eu quero te dizer que Jesus vai tocar você aqui hoje, antes de liberar uma palavra de vida. Porque alguns Jesus pode falar, mas em muitos outros Jesus quer tocar. Porque talvez você pode olhar para você mesmo e dizer: Jesus, as minhas pernas estão quebradas. Está tudo duro dentro de mim, eu já não consigo fazer nada, eu já não consigo ver, eu já não consigo ouvir, eu já não tenho mais sensibilidade, está tudo muito difícil para mim. Jesus está dizendo: ei, fica tranquilo, eu vou tocar, para depois eu falar, porque quando eu tocar tudo vai voltar para o lugar certo. Mas quando eu falar, você vai dar um salto do seu lugar e as coisas vão começar a acontecer, porque a vida vai entrar dentro de você de novo e tudo vai mudar. Jesus quer tocar as nossas vidas aqui hoje. E eu quero te dizer que essa história bonita fala a respeito de reencontros da sua mãe, de uma mãe com seu filho. Fala a respeito de uma alegria sobrenatural, um cortejo de fúnebre. A Bíblia diz que eles reverenciaram, eles ficaram pasmos, eles assustaram, falaram: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Mas eles não podiam conter a explosão de alegria que estava dentro deles. Então aqui não está falando só de reencontro, nós falamos de restituição de alegria. Nós falamos de recomeços, porque aquele jovem teve direito a recomeçar. Mas essa história também fala de um Deus que é capaz de produzir milagre nas nossas vidas. Minha pergunta não é se você quer esse cara, porque é óbvio que você quer esse cara para a sua vida. É óbvio que você quer viver uma experiência com esse cara. Um cara que chega na sua festa, chega no seu momento mais difícil e diz: ei, eu te mando, levanta e anda. Quem não quer isso? A minha pergunta para você é se você vai permitir ele tocar nos lugares que doem e estão mortos dentro de você essa noite. Porque todos nós queremos receber. Pergunta para quem está do seu lado: você quer receber uma palavra hoje que vai mudar a sua vida? Que vai ressuscitar seus mortos? Sim ou não? Quem aqui quer receber uma palavra que vai ressuscitar seus mortos? Claro que queremos. A minha pergunta é se você quer permitir ele tocar nos lugares que estão mortos dentro de você. E eu vou te contar uma coisa: ele rompeu com todas as trevas. A Bíblia diz em Colossenses que ele transportou-nos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele já fez a obra, ele já consumou a obra, ele já construiu, ele já rompeu com as trevas, para que você pudesse não viver a vida, mas viver uma vida sobrenatural e abundante que ele tem preparado para você. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.